E se o primeiro dia muda tudo? O som do elevador ecoa. Ela segura firme a pasta contra o peito, o coração acelerado pelo nervosismo do primeiro dia no novo emprego. Mas, de repente, o mundo fica turvo, o ar some e tudo apaga. Quando abre os olhos, sente braços fortes e um perfume marcante. Um homem com terno impecável e olhar intenso a observa. Ele não é só seu salvador. É o CEO mais desejado da cidade. Você já viveu um momento tão inesperado que mudou o rumo da sua vida? Curta se acredita que o destino pode unir duas pessoas em segundos. Comente, foi obra do destino se já teve um encontro inesperado. Compartilhe essa história com alguém que precisa acreditar no improvável. Inscreva-se agora para mais histórias que arrepiam. O aroma de café forte, misturado ao cheiro de couro novo dos sapatos, invade as narinas de Clara, enquanto ela respira fundo diante do imponente edifício de vidro e aço. A Torre Salvatore ergue-se como um monumento ao poder. Suas janelas espelhadas, refletindo o céu matinal de São Paulo. 23 anos, formada há apenas 6 meses, e ali estava ela, prestes a entrar no império empresarial mais cobiçado da cidade. Os dedos tremem ligeiramente quando ajusta a alça da bolsa no ombro. O tecido do blazer novo arranha suavemente contra sua pele, uma sensação estranha que a lembra de que aquela roupa ainda não faz parte dela. Cada passo no mármore polido do lobby ecoa como um tambor, amplificando a batida acelerada do seu coração. Respire, Clara, é apenas um emprego. As palavras sussurradas para si mesma se perdem no burburinho matinal de executivos apressados, secretárias elegantes e mensageiros correndo entre os andares. O lobby é uma catedral moderna de granito negro e detalhes dourados. Lustres de cristal pendem do alto teto, criando reflexos que dançam nas paredes como pequenos sóis. O som dos saltos no chão ressoa em harmonia com o zunido discreto do ar-condicionado, criando uma sinfonia urbana que embala a ansiedade crescente no peito dela. Ela se posiciona diante dos elevadores, observando os números digitais que sobem e descem incessantemente. Outros funcionários aguardam ao lado, alguns mexendo nos celulares, outros folheando documentos. Clara aperta a pasta de couro sintético contra o peito, sentindo o papel dos currículos e certificados através do material fino. Um perfume cítrico com notas amadeiradas flutua no ar quando um grupo de executivos passa por ela. Suas vozes são baixas, confidentes, carregadas de uma autoridade que ela ainda sonha conquistar. O estômago se contrai numa mistura de admiração e terror. O dingue do elevador a faz sobressaltar. As portas de aço escovado se abrem, revelando um espaço espelhado, iluminado por uma luz branca e fria. Clara entra junto com mais 5 pessoas, posicionando-se no canto direito, próxima aos botões. 12º andar. Ela sussurra para si mesma, estendendo o dedo em direção ao painel. Mas algo estranho acontece. Uma ondulação quente sobe pelo seu corpo, começando nos pés e subindo pelas pernas. A visão fica ligeiramente embaçada, como se alguém tivesse colocado um filtro nebuloso sobre seus olhos. O elevador começa a subir com um movimento suave, mas Clara sente como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. O zumbido do motor parece amplificado, ecoando dentro da sua cabeça como um eco distante. Seus dedos procuram apoio na parede fria do elevador, mas a sensação de metal gelado contra a pele quente só intensifica o mal-estar. Com licença, você está bem? A voz de uma senhora ao lado soa distante, como se viesse de outro mundo. Clara tenta responder, mas as palavras se prendem na garganta. O ar parece rarefeito, cada respiração exige um esforço consciente. O perfume de alguém, uma fragrância doce e enjoativa, invade suas narinas, fazendo seu estômago revirar.
As luzes do teto parecem pulsar, criando uma dança hipnótica que a deixa ainda mais tonta. O número no display muda. 4º andar, 5º andar. Cada ding ressoa dentro da sua cabeça como um sino de igreja. Suas mãos estão úmidas de suor e ela percebe que está apertando a pasta com tanta força que suas unhas estão marcando o couro sintético. Não pode acontecer isso não hoje. Pensa desesperadamente, tentando se concentrar na respiração, mas o ar parece insuficiente, como se o elevador estivesse sendo drenado de oxigênio. A sensação de claustrofobia a invade violentamente. 8º andar. As pernas começam a fraquejar. Clara se apoia disfarçadamente na parede, mas o frio do metal parece atravessar sua roupa e gelar seus ossos. Uma gota de suor escorre pela testa, deixando um rastro salgado que ela sente nos lábios. 10º andar. A visão começa a escurecer nas bordas, como se alguém estivesse fechando cortinas pretas ao redor dos seus olhos. O som das conversas ao fundo se transforma em um murmúrio incompreensível. Seu coração dispara, batendo tão forte que ela tem certeza de que todos no elevador podem ouvir. 11º andar. Quase lá. Ela tenta se convencer, mas sua voz mental soa fraca e distante. As mãos tremem incontrolavelmente agora, e a pasta escorrega ligeiramente entre seus dedos suados. O ding do 12º andar ecoa como um trovão distante. As portas começam a se abrir lentamente, revelando um corredor iluminado e acolhedor. Mas Clara não consegue mais focar na saída. Sua visão está completamente embaçada. Pontos pretos dançam diante dos seus olhos como pequenos insetos voadores. Desculpa, ela murmura, tentando dar um passo em direção à saída. Mas suas pernas não respondem ao comando. É como se seus músculos tivessem sido desconectados do seu cérebro. O mundo ao redor começa a girar lentamente. As vozes se transformam em ecos longínquos e a última coisa que Clara percebe é a sensação da pasta escorregando completamente de suas mãos, seguida pelo som surdo de seu corpo, encontrando o chão frio do elevador. A escuridão a envolve como um cobertor pesado e silencioso, levando consigo toda a ansiedade, todo o medo, toda a consciência de que seu primeiro dia havia tomado um rumo completamente inesperado. A consciência retorna como ondas suaves batendo numa praia distante. Primeiro, são apenas sensações fragmentadas. O aroma inebriante de uma colônia masculina, bergamota misturada com sândalo e algo profundamente viril que faz seu coração despertar antes mesmo dos olhos. A textura macia de um tecido fino roçando contra sua pele, o calor reconfortante de braços fortes que a envolvem com uma delicadeza surpreendente. Clara sente o movimento ritmado de passos firmes, cada pisada ecoando pelo mármore polido do lobby. Há algo hipnotizante na cadência daquela caminhada, segura, determinada, protetora. Seus cílios tremulam, lutando contra o peso da inconsciência, enquanto uma voz grave e aveludada penetra através da névoa da sua mente. Cuidado com a cabeça dela. As palavras carregam uma autoridade natural, o tipo de comando que não precisa ser repetido. É uma voz que corta o ar como uma lâmina afiada, mas ao mesmo tempo possui uma suavidade que a tranquiliza inexplicavelmente. Quando finalmente consegue entreabrir os olhos, Clara se depara com um rosto que parece ter sido esculpido pelos próprios deuses. Traços angulares e harmoniosos se desenham à sua frente. Uma mandíbula forte, coberta por uma barba perfeitamente aparada, lábios carnudos que contrastam com a dureza do maxilar e nariz elegante que adiciona distinção àquele conjunto já impressionante. Mas são os olhos que a capturam completamente. Castanhos escuros, como café sem açúcar, possuem uma intensidade que parece enxergar através da sua alma. Há algo selvagem ali, uma faísca perigosa,
que contrasta com a gentileza dos seus gestos. Quando seus olhares se encontram, Clara sente um choque elétrico percorrer sua espinha. Você está acordando, ele observa, e sua voz ressoa dentro do peito dela como um trovão distante. Que bom! Clara tenta falar, mas sua garganta está seca como lixa. O mundo ao redor ainda gira ligeiramente, mas ela está consciente o suficiente para perceber que está sendo carregada nos braços de um homem nos corredores da Torre Salvatore. A situação a atinge como um balde de água fria. Eu posso andar, ela sussurra, tentando se mexer, mas seus músculos ainda não responderam completamente ao comando do cérebro. Quieta, ele diz suavemente, mas o tom carrega uma firmeza que não admite discussão. Você desmaiou. Precisa se recuperar antes de tentar qualquer coisa. Os braços dele são sólidos como troncos de árvore, mas surpreendentemente gentis. Clara pode sentir a musculatura definida através do tecido fino da camisa social. O tecido é de uma qualidade excepcional, provavelmente seda italiana, e está levemente aquecido pelo calor corporal dele. Cada fibra parece sussurrar luxo e poder. Eles passam por um corredor amplo, decorado com obras de arte modernas. Funcionários param suas atividades para observar a cena, sussurrando entre si com expressões que variam entre curiosidade e inveja. Clara sente as faces queimarem de vergonha, mas ao mesmo tempo há algo profundamente reconfortante em estar protegida daquela forma. Onde estamos indo? Ela consegue perguntar, sua voz ainda fraca. Meu escritório. Você precisa se recuperar adequadamente. A resposta vem acompanhada de um olhar rápido, mas penetrante. Sou Gabriel Salvatore. O nome atinge Clara como um raio. Gabriel Salvatore, o CEO da empresa, o homem mais poderoso e desejado de São Paulo. Aquele cujas decisões movimentam milhões, cujo nome aparece nas capas das revistas de negócios, cujos olhos ela apenas sonhara um dia conhecer pessoalmente. E ali estava ela, desmaiada em seus braços no primeiro dia de trabalho. Eu sou Clara. Ela balbucia, sentindo-se subitamente pequena e insignificante. Clara Mendes. Começo hoje no departamento de marketing, ele completa, e há um esboço de sorriso brincando nos cantos da sua boca. Sim, eu sei quem você é. Ele sabe quem ela é. Como isso é possível? Clara sente um frio na barriga que não tem nada a ver com o desmaio. Será que ela havia causado algum problema já no primeiro dia? Será que sua contratação estava sendo questionada? Eles chegam a uma porta dupla de madeira escura com detalhes em bronze. Gabriel a empurra com o ombro, revelando um escritório que mais parece um palácio. O teto é alto, com vigas aparentes em madeira nobre. Uma parede inteira é formada por janelas do chão ao teto, oferecendo uma vista panorâmica de São Paulo que tira o fôlego. A decoração mistura modernidade com classicismo. Móveis contemporâneos em tons de cinza e preto, contrastando com detalhes dourados e obras de arte que parecem valer fortunas. Gabriel a deposita cuidadosamente num sofá de couro italiano cor de chocolate. O material é macio como manteiga e ainda carrega o aroma característico do couro de qualidade. Clara afunda ligeiramente nos coxins, sentindo-se como uma boneca de porcelana numa vitrine de luxo. Fique aqui, ele ordena gentilmente, caminhando até uma mesa lateral onde há um conjunto de cristais e uma garrafa de água. Seus movimentos são fluidos, cada gesto calculado e elegante. Mesmo de costas, Clara pode admirar a forma como o terno se ajusta perfeitamente ao seu corpo atlético. Ombros largos, cintura definida, pernas longas que se movem com a graça de um felino. Ele retorna com um copo de cristal cheio de água gelada. Beba devagar, instrui, sentando-se na borda do sofá, próximo o suficiente para que Clara possa sentir seu calor corporal. A água desce pela garganta ressecada como um bálsamo divino.
Clara não percebera como estava desidratada até sentir o líquido gelado revigorando cada célula do seu corpo. Gabriel a observa atentamente, como se estivesse estudando cada uma de suas reações. Melhor? Ele pergunta, e Clara nota que há uma preocupação genuína em sua voz. Muito melhor. Obrigada, ela responde, finalmente sentindo-se mais firme. Eu sinto muito por isso. Não sei o que aconteceu, eu nunca... Nervosismo do primeiro dia, ele interrompe, e há compreensão em seus olhos. Acontece com mais frequência do que você imagina. Clara duvidava que alguém já tivesse desmaiado nos braços do próprio CEO, mas não ousou contradizê-lo. Em vez disso, permitiu-se estudar seu rosto de perto. Havia pequenas rugas de expressão ao redor dos olhos, sinais de alguém que sorri frequentemente, apesar da reputação séria que carregava. Seus cílios são longos e escuros, emoldurando aqueles olhos hipnotizantes que pareciam enxergar diretamente através da sua alma. Você se sente bem o suficiente para ir ao seu departamento? Gabriel pergunta, mas há algo em seu tom que sugere que ele não tem pressa para que ela saia. Clara testa suas pernas, movendo-as ligeiramente. A sensação de formigamento havia passado e ela se sentia muito mais estável. Sim, acho que sim. Gabriel se levanta, estendendo uma mão para ajudá-la. Quando seus dedos se tocam, Clara sente uma descarga elétrica subir por seu braço. A pele dele é quente e ligeiramente áspera, mãos de alguém que trabalha intensamente, mas que também cuida bem de si mesmo. Ele a puxa gentilmente para cima e por um momento eles ficam perigosamente próximos. O perfume dele a envolve novamente. Uma fragrância que agora ela reconheceria em qualquer lugar. Há algo intoxicante naquele aroma, algo que faz seu coração acelerar por razões que não têm nada a ver com o nervosismo do primeiro dia. Obrigada, ela sussurra, percebendo que suas mãos ainda estão entrelaçadas. Por tudo. Gabriel não solta sua mão imediatamente. Em vez disso, seus olhos a estudam com uma intensidade que faz Clara se sentir como se fosse a única pessoa no mundo. Foi um prazer conhecê-la, Clara Mendes, ele diz finalmente, sua voz carregada de algo que ela não consegue identificar completamente. Quando ele finalmente solta sua mão, Clara sente um vazio estranho, como se algo importante tivesse sido retirado dela. Mas antes que possa analisar essa sensação, Gabriel já está se movendo em direção à porta, mantendo sua postura profissional impecável. Bem-vinda a Salvatore Enterprises, ele diz, abrindo a porta para ela. Tenho certeza de que será um prazer trabalhar com você. Clara caminha em direção à saída, sentindo o peso do olhar dele em suas costas. Quando se vira para um último agradecimento, encontra Gabriel ainda parado na soleira da porta, observando-a com aquela expressão indecifrável que fará seu coração disparar durante muitas noites insones que estão por vir. O departamento de marketing fervilha com uma energia contagiante quando Clara finalmente chega ao seu destino. O ambiente é moderno e arejado, com estações de trabalho separadas por divisórias de vidro fosco que permitem a passagem da luz natural. O zumbido constante de conversas telefônicas, teclas sendo digitadas e impressoras funcionando, cria uma sinfonia corporativa que deveria ser reconfortante. Mas hoje soa como um alarme em seus ouvidos ainda sensíveis. Cada passo no piso laminado ecoa mais alto do que deveria. E Clara tem a impressão de que todos os olhos estão fixos nela. Não é paranoia. Realmente estão. Sussurros discretos se espalham pela sala como ondas invisíveis, carregando fragmentos de conversas que chegam aos seus ouvidos como agulhadas. Foi ela que desmaiou no elevador. O próprio CEO que carregou. Que sorte a dela! Uma recepcionista de cabelos loiros platinados e sorriso artificial se aproxima, balançando os quadris de forma exagerada. Você deve ser a Clara. Sou Amanda,
assistente da diretora Verônica. Sua voz é doce como açúcar, mas há algo venenoso lurking por baixo. Todo mundo está comentando sobre seu encontro especial com o Sr. Salvatore. O tom malicioso não passa despercebido, mas Clara força um sorriso educado. Foi apenas um mal-entendido. Nervosismo do primeiro dia. Claro que foi! Amanda ri, um som cristalino que ressoa falsamente pelo ambiente. Que coincidência incrível, não é? Logo no primeiro dia, logo no elevador que o CEO usa. Antes que Clara possa responder, uma voz autoritária corta o ar como uma lâmina afiada. Amanda, você não tem trabalho a fazer? A mulher que se aproxima é a personificação da elegância predatória. Verônica Castelli deve ter seus 40 e poucos anos, mas aparenta menos devido aos cuidados obsessivos com a aparência. Seu cabelo castanho está impecavelmente escovado, cada fio no lugar certo. O blazer vermelho sangue abraça suas curvas de forma calculada, e os saltos altíssimos fazem um som estacato no chão que anuncia sua presença metros antes dela chegar. Seus olhos são da cor do gelo, um azul claro e penetrante que parece dissecar tudo o que observa. Quando pousa esse olhar em Clara, é como se estivesse avaliando uma peça defeituosa numa linha de produção. Clara Mendes. Ela pronuncia o nome como se fosse um diagnóstico médico desagradável. Finalmente decidiu nos honrar com sua presença. Sinto muito pelo atraso, Sra. Castelli. Eu tive um pequeno mal-estar e... Sim, todos ouvimos sobre seu pequeno teatro no elevador. O sorriso de Verônica é afiado como uma navalha. Que performance impressionante para o primeiro dia. A palavra performance é cuspida com tanto veneno que Clara sente como se tivesse levado um tapa. Ao redor delas, as conversas cessam completamente. É como se alguém tivesse apertado o botão de mudo no ambiente inteiro. Todos fingem estar ocupados com seus computadores e papéis, mas Clara pode sentir cada par de orelhas esticadas, cada olho discretamente observando o desenrolar da situação. Eu não fiz teatro algum, Clara responde, tentando manter a voz firme, apesar do tremor que ameaça se instalar. Realmente desmaiei. Não foi intencional. Verônica emite uma risadinha seca, sem humor. Oh, querida, quantas mulheres já tentaram esse truque antes de você? A donzela em perigo, o herói poderoso. É um clichê mais antigo que esta empresa. O sangue de Clara ferve. Cada palavra é como um insulto direto à sua integridade, à sua dignidade profissional. Ela sente as faces esquentarem, não de vergonha, mas de indignação pura. Com todo o respeito, senhora, eu não sou o tipo de pessoa que faria algo assim. Vim aqui para trabalhar, não para impressionar ninguém. Trabalhar? Verônica arqueia uma sobrancelha perfeitamente delineada. Com que qualificações exatamente? Formada há 6 meses numa faculdade de 3ª categoria, sem experiência relevante. A única coisa impressionante no seu currículo é a sorte que teve hoje de manhã. Cada palavra é uma punhalada calculada. Verônica sabe exatamente onde mirar para causar o máximo de dano. Clara sente as mãos tremerem, não de medo, mas de uma raiva que ela raramente experimentou na vida. O ambiente ao redor parece pulsar com a tensão do momento. Talvez, continua Verônica, sua voz adquirindo um tom meloso e perigoso, você devesse considerar uma carreira onde suas habilidades teatrais sejam mais apreciadas. Hollywood está sempre procurando atrizes dispostas a qualquer coisa para conseguir um papel. O silêncio que se segue é ensurdecedor. Clara pode ouvir o próprio coração batendo contra as costelas como um tambor de guerra. Várias respostas cortantes lutam para sair da sua garganta, mas antes que possa escolher qual veneno cuspir de volta, uma voz familiar ecoa pela sala. Reunião em 5 minutos na sala de conferências principal. Todos se viram como girassóis seguindo o sol. Gabriel Salvatore está parado na entrada do departamento e sua presença imediatamente transforma a atmosfera da sala.
Ele está ainda mais imponente do que Clara se lembrava. O terno cinza chumbo abraça seu corpo atlético de forma impecável. A gravata azul marinho adiciona um toque de cor que realça seus olhos. E há algo em sua postura que grita poder absoluto. Seus olhos fazem um movimento rápido pela sala, catalogando cada rosto, cada expressão. Quando pousam em Clara, há um flash de algo. Reconhecimento, preocupação, talvez até um toque de ternura, antes de se tornarem profissionalmente neutros novamente. Todos, ele repete, e embora sua voz seja calma, há uma autoridade inquestionável nela, incluindo nossa nova integrante. Verônica se endireita como uma soldado em posição de sentido. A transformação é instantânea e quase cômica, de predadora alfa para subordinada obediente em questão de segundos. Claro, Sr. Salvatore, estaremos lá pontualmente. Gabriel assente brevemente e sai, deixando para trás apenas o eco dos seus passos e o aroma sutil da sua colônia que parece flutuar no ar como uma promessa. A sala explode em movimento imediato. Papéis são organizados às pressas, computadores são salvos rapidamente e todos se dirigem em direção à saída com a pressa controlada de quem sabe que não pode se dar ao luxo de chegar atrasado. Verônica se aproxima de Clara mais uma vez, mas agora sua expressão carrega uma malícia diferente, mais calculada, mais perigosa. Que conveniente, ela sussurra, baixo o suficiente para que apenas Clara ouça. Ele aparece exatamente quando precisa te salvar de novo. Que coincidência mágica! Clara sente um frio percorrer sua espinha. Há algo na maneira como Verônica pronuncia a palavra mágica que soa como uma ameaça velada. Mas antes que possa responder, a diretora já está caminhando em direção à saída. Seus saltos fazendo aquele som staccato que agora soa como uma contagem regressiva na mente de Clara. A caminhada até a sala de conferências é tensa. Clara se mantém ligeiramente atrás do grupo, tentando ignorar os olhares curiosos e os sussurros que a seguem como sombras. Cada passo a leva mais perto de um confronto que ela sente que está apenas começando. A sala de conferências principal é um templo ao poder corporativo. Uma mesa de mogno polido domina o centro, cercada por cadeiras de couro que custam mais do que o salário mensal de Clara. As paredes são decoradas com gráficos de desempenho e fotos da empresa em momentos históricos. Grandes janelas oferecem uma vista panorâmica da cidade, lembrando a todos os presentes da altura, literal e figurativa, que alcançaram. Gabriel já está sentado à cabeceira da mesa quando todos entram. Ele não levanta os olhos imediatamente, fingindo estar absorto em alguns documentos à sua frente. Mas Clara nota a tensão quase imperceptível nos seus ombros. A forma como seus dedos tamborilam silenciosamente na superfície da mesa. Verônica escolhe uma cadeira estrategicamente posicionada, onde pode observar tanto Gabriel quanto Clara. Outros diretores e gerentes se acomodam nas posições que refletem suas hierarquias internas, um balé corporativo cuidadosamente coreografado. Clara hesita por um momento, sem saber onde se sentar. A maioria das cadeiras já foi ocupada, restando apenas algumas opções menos privilegiadas. Ela escolhe uma no meio da mesa, tentando se manter invisível. Finalmente, Gabriel levanta os olhos. Seu olhar varre a sala metodicamente antes de se fixar em Clara. Por um momento que parece durar uma eternidade, seus olhos se encontram através da mesa polida. E Clara sente aquela mesma descarga elétrica que experimentou em seu escritório. "Vejo que já nos encontramos hoje cedo", ele diz, e há algo no seu tom, um toque de diversão, talvez até de carinho, que faz o estômago de Clara dar uma cambalhota. O comentário ecoa pela sala como uma pedra jogada numa lagoa calma. Rostos se viram, sobrancelhas se arqueiam e Clara pode praticamente ouvir as engrenagens mentais girando ao redor da mesa. Verônica se inclina ligeiramente para a frente, como um gato prestes a dar o bote.
De fato, ela intervém, sua voz doce como mel envenenado. Todos ficamos muito impressionados com o encontro fortuito de vocês dois. Que sorte incrível nossa Clara ter, logo no primeiro dia. A palavra sorte é pronunciada com tanto sarcasmo que poderia cortar vidro. Gabriel gira a cabeça lentamente em direção a Verônica, e Clara vê algo perigoso brilhar em seus olhos, como um lobo que acabou de identificar uma ameaça ao seu território. O silêncio que se segue ao comentário venenoso de Verônica é denso como uma tempestade prestes a explodir. Clara sente cada batida do seu coração ecoando nos ouvidos, enquanto os olhos de Gabriel permanecem fixos na diretora com uma intensidade que faria qualquer pessoa sensata recuar. Mas Verônica não é qualquer pessoa. Ela é uma predadora que farejou sangue na água e não pretende recuar. Perdão? Gabriel articula lentamente, cada sílaba carregada de uma frieza que faz a temperatura da sala parecer cair alguns graus. Seus dedos param de tamborilar na mesa e ele se inclina ligeiramente para frente, como um felino prestes a atacar. Verônica mantém seu sorriso artificial, mas Clara nota um ligeiro tremor em suas mãos perfeitamente manicuradas. Apenas comentava sobre que coincidência interessante foi o encontro deles, Sr. Salvatore. Não é todo dia que uma funcionária nova consegue impressionar tanto no primeiro dia. A palavra impressionar escorre da boca dela como óleo rançoso. Outros executivos ao redor da mesa trocam olhares desconfortáveis, sentindo a tensão crescer como uma corda sendo esticada até o ponto de ruptura. Amanda, que havia conseguido um lugar na reunião, observa tudo com olhos brilhantes de malícia, como se estivesse assistindo a seu programa de TV favorito. Clara sente suas faces queimarem de humilhação. Cada insinuação é como uma bofetada pública, sugerindo que ela é algum tipo de oportunista calculista que fingiu desmaiar para chamar atenção. Suas mãos se fecham em punhos embaixo da mesa, as unhas cravando nas palmas até quase cortarem a pele. Verônica? A voz de Gabriel corta o ar como uma lâmina gelada. Você está insinuando algo específico sobre minha funcionária? A palavra minha ressoa pela sala com uma possessividade que faz algo profundo no peito de Clara se agitar. Há proteção naquele pronome, territorialidade, como se Gabriel estivesse marcando seu espaço e defendendo o que considera seu. Claro que não, Sr. Salvatore, Verônica responde rapidamente, mas há suor formando em sua testa apesar do ar-condicionado gelado. Apenas achei interessante a forma como alguns eventos se desenrolaram. Afinal, em 20 anos de empresa, nunca presenciei uma situação tão cinematográfica. O sarcasmo continua pingando de cada palavra, mas agora há uma nota de desespero. Verônica percebeu que pisou em território perigoso, mas seu orgulho a impede de recuar completamente. É como assistir alguém cavando a própria cova, mas sendo incapaz de parar. Gabriel se levanta lentamente da cadeira, e o movimento é tão fluido e controlado que chega a ser hipnotizante. Seus 1,90 de altura parecem ainda mais imponentes na posição vertical, e quando ele coloca as mãos espalmadas na mesa de mogno, o som ecoa pela sala como uma sentença final. Interessante, ele repete, saboreando a palavra como se fosse um vinho amargo. Você acha interessante questionar a integridade de uma funcionária que conhece há menos de 2 horas? Cada palavra é pronunciada com uma precisão cirúrgica, cortando através das defesas verbais de Verônica como uma espada através de papel. Clara pode ver gotas de suor formando na linha do cabelo da diretora, apesar de sua tentativa de manter a compostura. Eu não estava questionando nada, Sr. Salvatore, apenas fazendo uma observação casual sobre... Uma observação casual. Gabriel interrompe, e sua voz adquire um tom perigosamente baixo que faz todos na sala se inclinarem inconscientemente para frente.
Você considera casual insinuar que uma funcionária fingiu um problema médico para manipular uma situação? Você considera casual sugerir que eu, como CEO desta empresa, seria facilmente manipulado por tal estratégia? A armadilha verbal é perfeita. Verônica percebe tarde demais que cada palavra que disse não apenas atacou Clara, mas também questionou o julgamento e a competência do próprio Gabriel. Ela está encurralada como um animal ferido, e todos na sala podem sentir o cheiro do pânico. Eu... eu não quis dizer isso. Ela gagueja, sua eloquência anterior evaporando como névoa matinal. Foi mal interpretado. Foi mal interpretado, Gabriel repete. E há algo quase divertido em seu tom agora. A diversão cruel de um predador brincando com sua presa antes do golpe final. Então me ajude a interpretar corretamente. O que exatamente você quis dizer? O silêncio que se segue é ensurdecedor. Clara pode ouvir o zumbido baixo do ar-condicionado, o tic-tac distante de um relógio na parede, até mesmo a respiração pesada de alguns executivos que parecem estar prendendo o fôlego. Verônica abre e fecha a boca várias vezes, como um peixe fora d'água. Sua tez pálida adquire um tom avermelhado que não combina nada com o blazer vermelho-sangue. Finalmente, ela murmura. Talvez eu tenha me expressado mal. Talvez, Gabriel concorda, mas não há perdão em sua voz. Ele caminha lentamente ao redor da mesa, seus passos ecoando no mármore como uma contagem regressiva. Cada pessoa que ele passa se encolhe ligeiramente, como se sua presença irradiasse uma energia perigosa. Clara observa fascinada e aterrorizada. Há algo primitivamente atraente na forma como Gabriel se move, como um predador nato defendendo seu território. Quando ele passa atrás de sua cadeira, ela sente o calor de seu corpo, o aroma familiar de sua colônia, misturada com algo puramente masculino que faz seu estômago se contrair. Deixe-me esclarecer algo para todos os presentes, Gabriel continua, parando exatamente atrás da cadeira de Verônica. A diretora não ousa se virar, mantendo os olhos fixos na mesa como se estivesse estudando os veios da madeira. Clara Mendes foi contratada com base em suas qualificações e potencial. Ela passou por um processo seletivo rigoroso e foi escolhida entre centenas de candidatos. Cada palavra é uma defesa pública que faz o coração de Clara acelerar. Ela não sabia que havia centenas de candidatos. Não sabia que Gabriel estava pessoalmente envolvido no processo de seleção. A revelação a atinge como uma onda quente. Qualquer insinuação, Gabriel continua, sua voz adquirindo um tom de finalidade absoluta, de que ela utilizou meios desonestos ou manipulativos para conseguir sua posição, é não apenas falsa, mas também difamatória. Ele faz uma pausa dramática, deixando as palavras ecoarem pela sala. Clara pode ver reflexos da luz nas superfícies polidas, a mesa, os copos de água, até mesmo o suor na testa de Verônica. Tudo parece amplificado, como se a realidade tivesse adquirido uma definição mais nítida. Além disso, Gabriel acrescenta, e agora há uma nota de ameaça real em sua voz. Qualquer funcionário desta empresa que continue a espalhar insinuações desse tipo descobrirá que temos uma política de tolerância zero para assédio moral e criação de ambiente de trabalho hostil. As palavras caem como martelos sobre a mesa. Assédio moral, ambiente hostil. Termos que podem destruir carreiras, arruinar reputações, abrir processos trabalhistas. Verônica empalidece visivelmente, toda sua arrogância anterior evaporando como álcool numa chama. Mas Gabriel ainda não terminou. Ele caminha de volta para sua posição original, mas para por um momento ao lado da cadeira de Clara. Sem olhar para ela, sem qualquer gesto óbvio, ele coloca a mão no encosto de sua cadeira. Um movimento sutil, mas territorial, que não passa despercebido por ninguém na sala. Na verdade,
ele diz, e sua voz agora carrega uma tranquilidade perigosa. Qualquer pessoa que continue com esse comportamento estará fora desta empresa antes do final do dia. É uma promessa. A palavra promessa ecoa pela sala como um sino funeral. Clara sente um arrepio percorrer sua espinha, não de medo, mas de algo muito mais primitivo e perturbador. Há algo profundamente excitante em ser defendida com tal ferocidade, em ser protegida por aquele homem poderoso que poderia destruir carreiras com uma única palavra. Verônica finalmente encontra sua voz, mas é apenas um sussurro quebrado. Entendo perfeitamente, Sr. Salvatore. Não haverá mais mal-entendidos. Ótimo, Gabriel responde, mas não há calor em sua concordância. Agora, vamos ao motivo real desta reunião. Ele retorna à sua cadeira e abre uma pasta, como se os últimos 5 minutos não tivessem acontecido. Mas a atmosfera da sala mudou completamente. É como se uma tempestade tivesse passado, deixando para trás um ar limpo, mas carregado de eletricidade. Enquanto Gabriel começa a discutir estratégias de marketing para o próximo trimestre, Clara luta para se concentrar nas palavras. Sua mente continua reproduzindo cada momento da confrontação, a forma como ele se levantou para defendê-la, o tom possessivo em sua voz, a maneira como colocou a mão no encosto de sua cadeira, como se estivesse marcando território. Clara, a voz de Gabriel corta através de seus devaneios. Você tem alguma opinião sobre a proposta de campanha digital? Todos os olhos se voltam para ela, mas desta vez não há malícia ou julgamento. Há respeito cauteloso. Verônica a observa como se estivesse vendo um fantasma, provavelmente imaginando como uma recém-contratada conseguiu tamanha proteção do CEO. Clara se força a focar no presente, organizando rapidamente seus pensamentos. Acredito que poderíamos explorar mais o aspecto emocional da marca, ela responde, sua voz ganhando confiança. As campanhas digitais de maior sucesso hoje em dia criam conexões emocionais, não apenas transações comerciais. Gabriel assente, e há algo que parece quase orgulho em seus olhos. Interessante perspectiva, desenvolva essa ideia. Durante os próximos 20 minutos, Clara se surpreende participando ativamente da discussão. Suas ideias são ouvidas, consideradas, até mesmo elogiadas por alguns dos executivos presentes. É como se a defesa pública de Gabriel tivesse criado um escudo protetor ao seu redor, permitindo que sua competência finalmente brilhasse. Quando a reunião finalmente termina, as pessoas saem da sala em pequenos grupos, sussurrando entre si. Verônica é uma das primeiras a se levantar, evitando cuidadosamente qualquer contato visual com Clara ou Gabriel. Seus movimentos são rígidos, como os de alguém que acabou de sobreviver a um acidente de carro. Clara se prepara para sair também, mas a voz de Gabriel a para na porta. Clara, você pode ficar um momento? Seu coração pula uma batida. Ela se vira para encontrá-lo ainda sentado, observando-a com aquela intensidade que faz suas pernas tremerem. A sala está vazia agora, apenas eles dois, e o eco distante dos passos que se afastam pelo corredor. Feche a porta. Ele pede gentilmente, mas é claramente uma ordem. Clara obedece, o som da porta se fechando ecoando como um sino na Catedral do Poder. Quando se vira de volta, Gabriel está de pé, caminhando em direção a uma mesa lateral, onde há um serviço de café em porcelana fina. Café? Ele oferece, mas não espera resposta antes de servir 2 xícaras. Você se saiu bem na reunião. Suas ideias sobre marketing emocional mostraram real compreensão do mercado atual. O elogio a aquece por dentro, mas Clara ainda está processando tudo o que aconteceu. Obrigada, ela responde aceitando a xícara de café. A porcelana está quente contra suas palmas, e o aroma rico do café gourmet a tranquiliza ligeiramente. Gabriel se posiciona próximo à janela, olhando para a vista da cidade. A luz do final da manhã desenha seu perfil como uma escultura renascentista.
A linha forte da mandíbula, o nariz aristocrático, os cílios longos que projetam sombras delicadas em suas faces. Sinto muito pelo que aconteceu, ele diz finalmente sem se virar. Verônica pode ser complicada quando se sente ameaçada. Ameaçada, Clara repete genuinamente confusa. Por mim? Gabriel finalmente se vira e há algo em seus olhos que faz o ar da sala parecer mais denso. Por qualquer pessoa que eu demonstre interesse especial. As palavras pairam no ar entre eles como uma confissão perigosa. Clara sente seu coração acelerar, não pela primeira vez naquele dia, mas desta vez por uma razão completamente diferente. Interesse especial, ela sussurra, mal conseguindo formar as palavras. Gabriel coloca sua xícara na mesa e caminha lentamente em direção a ela. Cada passo é medido, deliberado, como se ele estivesse dando tempo para ela fugir se quisesse. Mas Clara não consegue se mover. Está hipnotizada pela intensidade em seus olhos, pela forma como ele se move como um predador que decidiu parar de brincar com sua presa. Ele para a apenas alguns centímetros dela, próximo o suficiente para que ela possa sentir o calor irradiando de seu corpo, próximo o suficiente para ver as pequenas variações de cor em seus olhos castanhos, dourado próximo às pupilas, chocolate mais escuro nas bordas. Desde o momento em que te segurei nos meus braços, ele diz, sua voz baixa e rouca, algo mudou para mim. A confissão a atinge como um raio. Clara pode sentir cada batida do seu coração ecoando pelos corredores do seu corpo. Pode sentir o sangue correndo mais quente pelas suas veias. A xícara de café treme em suas mãos, e Gabriel a tira gentilmente, colocando-a na mesa sem quebrar o contato visual. Eu não deveria estar dizendo isso, ele continua, mas não há arrependimento em sua voz. Você é minha funcionária, eu sou seu chefe. Mas quando vi Verônica atacando você daquela forma... Ele faz uma pausa, passando a mão pelos cabelos num gesto que o torna momentaneamente mais humano, mais vulnerável. Eu queria destruí-la, ele admite, e há algo primitivo em sua voz que faz algo profundo no centro de Clara se contrair. Ninguém tem o direito de falar com você dessa forma. A proteção feroz em sua voz, a possessividade crua, a vulnerabilidade inesperada. Tudo se combina numa mistura intoxicante que deixa Clara sem fôlego. Ela deveria estar preocupada com as implicações profissionais. Deveria estar pensando nas consequências, mas tudo o que consegue focar é na forma como ele está olhando para ela, como se ela fosse algo precioso e perigoso ao mesmo tempo. Gabriel, ela sussurra, e o nome soa íntimo em seus lábios. Ele se inclina ligeiramente para a frente, e por um momento, Clara pensa que ele vai beijá-la ali mesmo, na sala de conferências, com os ecos da reunião ainda vibrando nas paredes. Mas em vez disso, ele levanta a mão e toca gentilmente seu rosto, o polegar traçando a linha de sua bochecha numa carícia que é ao mesmo tempo terna e possessiva. Você está segura aqui, ele murmura, e embora as palavras sejam simples, carregam o peso de uma promessa sagrada. Comigo, você sempre estará segura. O toque queima mais do que qualquer café, e Clara sente como se estivesse derretendo sob aqueles olhos castanhos que parecem enxergar diretamente através de sua alma. Os dias seguintes passam como uma dança delicada entre o profissional e o pessoal. Uma coreografia perigosa, onde cada movimento é carregado de significado oculto. Clara chega ao escritório todas as manhãs com o coração acelerado, não mais pelo nervosismo do trabalho, mas pela antecipação de ver Gabriel, e pela certeza de que ele encontrará uma maneira de estar próximo dela. Na segunda-feira, é um e-mail aparentemente inocente. Clara, preciso revisar seu relatório de análise de mercado. Meu escritório, 15 horas. Simples, direto, profissional. Mas quando ela bate a porta no horário marcado,
encontra Gabriel não atrás de sua mesa imponente, mas de pé junto à janela, contemplando a cidade com as mãos nos bolsos. A luz dourada do final da tarde desenha seu perfil como uma pintura renascentista, e por um momento, Clara esquece completamente por que está ali. Entre e feche a porta. Ele diz sem se virar, e há algo na sua voz que faz um calafrio percorrer a espinha dela. Quando finalmente se volta, seus olhos a percorrem de forma que é qualquer coisa menos profissional. Seu relatório foi impressionante. Clara sabe que ele não a chamou ali apenas para discutir relatórios. A forma como ele se aproxima, lenta e deliberada, como um felino que cercou sua presa, confirma suas suspeitas. Ele para próximo demais, invadindo seu espaço pessoal de uma maneira que deveria ser inapropriada, mas que ao invés disso faz seu sangue fervilhar. Há alguns pontos que gostaria de discutir, Gabriel continua, mas seus olhos não estão no relatório que segura nas mãos. Estão fixos no rosto dela, estudando cada reação, cada mudança sutil de expressão. Quando ele se inclina para mostrar uma página específica, seu braço roça no dela, um toque aparentemente acidental que os dois sabem que não foi. Na terça-feira, é uma reunião sobre estratégias de comunicação. Gabriel convoca apenas 3 pessoas: Clara, o diretor de comunicação e uma analista sênior. Mas, durante toda a discussão, suas perguntas são direcionadas quase exclusivamente a ela. O que você acha desta abordagem, Clara? Como você vê esta tendência? Qual seria sua sugestão? A atenção é intoxicante e perigosa. Clara pode sentir os olhares curiosos dos colegas. Pode perceber os sussurros que a seguem pelos corredores. Mas quando Gabriel a elogia publicamente, excelente insight, Clara. É exatamente esse tipo de pensamento inovador que precisamos. Ela se sente como se pudesse conquistar o mundo. Na quarta-feira, é um encontro casual no elevador. Clara está descendo para o almoço quando as portas se abrem no último andar, revelando Gabriel sozinho no espaço espelhado, o mesmo elevador onde tudo começou. Ele não diz nada quando ela entra, mas a tensão no ar é palpável, elétrica. Como você está se adaptando? Ele pergunta quando as portas se fecham, e embora a pergunta seja simples, há camadas de significado por baixo. Está se adaptando ao trabalho, à empresa, a ele? Bem, Clara responde, mas sua voz sai mais rouca do que pretendia. Todos têm sido interessantes. Gabriel ri baixinho, um som que reverberá em seus sonhos naquela noite. Interessantes é uma palavra diplomática. Quando o elevador para no térreo, ele coloca a mão na porta para impedir que ela se feche. Clara, ele diz, e a forma como pronuncia seu nome faz algo derreter dentro dela. Se alguém a incomodar novamente, quero que me procure imediatamente. É proteção e possessividade disfarçadas de profissionalismo e ambos sabem disso. Na quinta-feira, Gabriel aparece no departamento de marketing durante o expediente. Não há motivo específico para a visita. Ele simplesmente caminha entre as estações de trabalho, cumprimentando funcionários, fazendo perguntas sobre projetos em andamento. Mas Clara nota que sua rota inevitavelmente o leva até sua mesa. Como está o projeto da campanha digital? Ele pergunta, se inclinando ligeiramente sobre sua estação de trabalho. O movimento é casual, mas coloca o rosto dele próximo ao dela, próximo o suficiente para que ela possa sentir o calor de sua respiração contra sua pele. Progredindo bem, ela responde, tentando manter a voz firme, apesar da proximidade perturbadora. Estou implementando as sugestões que discutimos. Que bom, Gabriel murmura, e sua mão se apoia na mesa, bem ao lado do mouse dela. Não há toque, mas a proximidade é suficiente para fazer seu coração disparar. Se precisar de alguma orientação adicional, minha porta está sempre aberta para você.
A frase ecoa carregada de duplo sentido, e Clara sente suas faces esquentarem. Na sexta-feira, a aproximação atinge um novo nível. Gabriel a convoca para uma reunião sobre estratégias de longo prazo. Mas quando Clara chega ao escritório dele no final do expediente, percebe que não há mais ninguém na sala. Até mesmo a secretária já foi embora. Sente-se. Gabriel indica o sofá onde ela se recuperou no primeiro dia, mas desta vez não há emergência médica para justificar a informalidade. Ele serve 2 copos de uísque, um hábito corporativo que Clara ainda está aprendendo a apreciar. Como foi sua primeira semana? Ele pergunta, mas a pergunta parece mais pessoal do que profissional. Desafiadora, Clara admite, aceitando o copo. O líquido âmbar queima suavemente quando desce por sua garganta. Mas boa. Gabriel se senta no sofá ao lado dela, não no outro extremo, como seria apropriado, mas próximo o suficiente para que suas pernas quase se toquem. Você tem talento natural para este trabalho, ele diz, e há sinceridade genuína em sua voz. Mas também tenho notado que você é cautelosa comigo. A observação é direta demais para ser ignorada. Clara sente o sangue subir às faces. Você é meu chefe, ela responde diplomaticamente. Sim, Gabriel concorda, mas há algo perigoso em seus olhos. Eu sou. Ele faz uma pausa, girando o uísque no copo. Mas isso não explica porque você treme toda vez que me aproximo. Por que seu rosto fica corado quando falo seu nome? Por que você me olha como se... Ele não termina a frase, mas não precisa. Ambos sabem do que ele está falando. O silêncio que se segue é carregado de tensão sexual não resolvida. Clara pode ouvir o tic-tac do relógio na parede, o som distante do trânsito 20 andares abaixo, até mesmo sua própria respiração acelerada. Gabriel, ela começa, mas ele levanta a mão interrompendo-a. Eu sei que é complicado, ele diz, sua voz baixa e intensa. Eu sei que é inapropriado, mas não consigo parar de pensar em você. A confissão cai entre eles como uma bomba. Desde aquele primeiro dia, você está constantemente em meus pensamentos. Clara sente como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Cada fibra sensata do seu ser grita que esta é uma situação perigosa, que se envolver com seu chefe pode destruir sua carreira antes mesmo que ela comece. Mas quando olha nos olhos dele, vê a mesma vulnerabilidade, o mesmo desejo que sente queimando dentro de si. Isto não pode acontecer, ela sussurra, mas sua voz carece de convicção. Não pode, Gabriel repete, se inclinando ligeiramente mais próximo. Ou não deve. A diferença entre as duas palavras é abissal, e ambos sabem disso. O não pode implica impossibilidade física ou circunstancial. O não deve reconhece que é possível, mas talvez não prudente. Gabriel coloca seu copo na mesa e se vira completamente para ela. Clara, eu lutei contra isso a semana toda. Tentei manter distância, tentei ser apenas seu chefe. Mas cada vez que você sorri, cada vez que nossos olhos se encontram, cada vez que você demonstra sua inteligência e paixão pelo trabalho... Ele faz uma pausa, passando a mão pelos cabelos. Eu perco um pouco mais do controle. A admissão crua o torna mais humano, mais real. Este não é o CEO poderoso e intocável que ela pensava conhecer. Este é um homem lutando contra sentimentos que não consegue controlar, assim como ela. 3 semanas depois, a chuva paulistana despenca do céu como uma cortina cinzenta, transformando as ruas em rios temporários e fazendo as luzes da cidade dançarem nos reflexos das poças. Clara olha pela janela do escritório enquanto digita o último parágrafo do relatório trimestral, observando como as gotas escorrem pelo vidro, formando pequenos riachos irregulares. O prédio está quase vazio. O relógio digital no canto da tela marca 21h47 e os últimos funcionários saíram há mais de 1 hora. Apenas a equipe de limpeza trabalha silenciosamente
nos andares inferiores, seus carrinhos fazendo ruídos metálicos distantes que ecoam pelos corredores vazios. Clara deveria ter saído também, mas a urgência do relatório e sua própria tendência perfeccionista a mantiveram presa à mesa. O aroma forte do café, que esfriou há horas, mistura-se com o cheiro de chuva, que consegue penetrar até mesmo no ambiente climatizado do 12º andar. Suas costas doem pela posição curvada sobre o teclado e seus olhos ardem pela luz azulada da tela do computador. Mas ela está determinada a terminar. O relatório precisa estar perfeito para a apresentação de amanhã. O som de passos firmes no corredor faz seu coração pular uma batida. A essa hora, deveria ser apenas a segurança fazendo rondas, mas algo na cadência daquela caminhada é familiar demais. Clara não precisa olhar para saber quem é. Seu corpo reconhece a presença de Gabriel antes mesmo que sua mente processe a informação. Trabalhando até tarde, a voz grave ecoa pelo departamento vazio, carregada de uma preocupação genuína que faz algo dentro dela se aquecer. Clara se vira na cadeira, tentando ignorar a forma como seu coração acelera ao vê-lo. Gabriel está parado na entrada do departamento, com a gravata afrouxada e as mangas da camisa arregaçadas até os cotovelos. É a primeira vez que ela o vê ligeiramente desarrumado, e há algo devastadoramente atraente nessa versão mais casual dele. O relatório para amanhã, ela explica, gesticulando vagamente para a tela. Queria deixar tudo perfeito. Gabriel caminha em direção a ela, seus passos ecoando no ambiente silencioso. A luz artificial desenha sombras interessantes em seu rosto, acentuando os ângulos de sua mandíbula e fazendo seus olhos parecerem ainda mais profundos. Você deveria ter ido para casa há horas. A tempestade está ficando pior. Como se convocada por suas palavras, uma rajada de vento faz a chuva bater contra as janelas com força renovada. O ruído é quase musical, uma sinfonia urbana que envolve os dois em sua bolha de intimidade forçada. Eu sei, Clara admite, salvando o documento mais uma vez por precaução. Mas quando me concentro em algo, perco a noção do tempo. Ela faz uma pausa, olhando para ele com curiosidade genuína. E você, o que faz aqui tão tarde? Gabriel para próximo à sua mesa, apoiando-se na borda com uma casualidade estudada. Reunião com investidores japoneses. Diferença de fuso horário. Seus olhos percorrem a tela do computador dela, mas Clara tem a impressão de que ele está mais interessado em observá-la do que em ler seu trabalho. Você tem carona para casa? A pergunta simples carrega camadas de significado. Clara sente suas faces esquentarem. Estava planejando chamar um táxi. Com essa chuva... Gabriel arqueia uma sobrancelha e há algo quase divertido em sua expressão. Você vai ficar esperando a noite toda. Como se para provar seu ponto, um trovão ressoa pela cidade, fazendo as janelas vibrarem ligeiramente. A chuva agora cai em lâminas densas, transformando a vista da cidade numa aquarela borrada de luzes amarelas e vermelhas. Vou dar uma carona para você, Gabriel declara, e embora pareça uma oferta, o tom não admite discussão. Clara sente o estômago se contrair. A ideia de ficar sozinha com ele, num espaço fechado e íntimo como um carro, faz seu pulso acelerar por motivos que prefere não analisar muito profundamente. Não precisa se incomodar. Eu consigo... Clara! Ele a interrompe, e a forma como pronuncia seu nome é quase uma carícia. Não é incômodo. É quase meia-noite, está chovendo torrencialmente, e você está exausta. Seus olhos a estudam com uma intensidade que faz ela se sentir nua. Deixe-me cuidar de você. As palavras finais são sussurradas, carregadas de uma intimidade que vai muito além da cortesia profissional. Clara sente um arrepio percorrer sua espinha e não tem nada a ver com o ar-condicionado. 15 minutos depois, ela está salvando todos os arquivos e fechando o computador sob o olhar atento de Gabriel.
Ele esperou pacientemente enquanto ela organizava seus materiais, respondendo ocasionalmente a mensagens no celular, mas sempre mantendo aquela atenção periférica que a faz se sentir protegida e observada ao mesmo tempo. A garagem subterrânea do prédio é um mundo diferente, silenciosa, com iluminação suave que cria pools de luz amarelada entre as sombras. Seus passos ecoam no concreto polido enquanto Gabriel a guia até seu carro. Quando ela vê o veículo, não consegue conter um pequeno suspiro de admiração. É um BMW preto, elegante e poderoso como seu dono. As linhas são limpas e agressivas, sugerindo velocidade contida e luxo discreto. Gabriel abre a porta do passageiro para ela, um gesto cavalheiresco que faz seu coração pular uma batida. O interior do carro é um santuário de couro marrom e detalhes em madeira. O aroma é intoxicante, couro novo misturado com a colônia de Gabriel e algo indefinivelmente masculino. Clara afunda no banco macio, sentindo-se envolvida por um luxo que ainda a deixa ligeiramente intimidada. Gabriel entra do lado do motorista, e o espaço imediatamente parece menor. Sua presença preenche o ambiente, fazendo Clara hiperconsciente de cada movimento, cada respiração. Quando ele liga o motor, o som é um ronronar suave que vibra através de seus ossos. Qual é seu endereço? Ele pergunta, ajustando o espelho retrovisor. Clara dá as informações, tentando ignorar a forma como a voz dele ressoa no espaço fechado do carro. Gabriel programa o GPS com movimentos eficientes, seus dedos dançando sobre a tela touch, com uma destreza que a faz imaginar como seria senti-los dançando sobre sua pele. O pensamento a surpreende com sua intensidade, e ela rapidamente desvia o olhar para a janela, tentando se concentrar na chuva que continua castigando a cidade. A viagem começa em silêncio, quebrado apenas pelo som suave do motor e pela música clássica que toca baixinho no sistema de som. Gabriel dirige com a mesma confiança controlada que demonstra em tudo. Movimentos precisos, antecipação do trânsito, domínio completo da máquina sob seu comando. Você mora sozinha? Ele pergunta quando param em um semáforo, sua voz cortando através da música de Chopin que preenche o ar. Sim, Clara responde, e depois acrescenta. É um apartamento pequeno, mas é meu. Há orgulho em sua voz, e Gabriel sorri. Um sorriso genuíno que transforma completamente seu rosto. Independência é importante, ele concorda, especialmente para alguém começando a carreira. Eles conversam sobre coisas triviais durante o trajeto, o trânsito, a chuva, os projetos da empresa, mas há uma corrente subterrânea de tensão percorrendo cada palavra, cada pausa. Clara está hiperconsciente da proximidade dele, da forma como suas mãos controlam o volante, do perfil forte e iluminado pelas luzes dos postes. Quando chegam ao prédio dela, Gabriel para o carro, mas não desliga o motor. A chuva criou uma cortina de privacidade ao redor deles, isolando-os do mundo exterior. Por um momento, nenhum dos dois se move para sair. Obrigada pela carona, Clara diz finalmente, mas sua voz soa mais rouca do que pretendia. Foi um prazer, Gabriel responde, e quando se vira para olhá-la, há algo em seus olhos que faz o ar do carro parecer mais denso. Clara. Ele não termina a frase, mas não precisa. A tensão entre eles é quase tangível, elétrica como a tempestade lá fora. Clara sente como se estivesse equilibrada, na borda de um precipício, sabendo que qualquer movimento pode mudar tudo. Gabriel estende a mão, como se fosse tocar seu rosto, mas para no meio do caminho. Por um momento interminável, eles simplesmente se olham, dois corações batendo no mesmo ritmo desesperado. Boa noite, Clara, ele sussurra finalmente. E há algo em sua voz que soa como uma promessa e uma despedida ao mesmo tempo. Clara sai do carro com pernas trêmulas, sentindo o peso do olhar dele em suas costas, enquanto corre através da chuva até a entrada do prédio. Quando se vira para acenar, ele ainda está lá,
observando-a com uma intensidade que a queima mesmo através da distância e da tempestade. Só quando ela desaparece no lobby é que Gabriel finalmente parte, deixando para trás apenas o eco de pneus na chuva e o aroma persistente de sua colônia no ar noturno. O evento anual da Salvatore Enterprises acontece no último andar do Hotel Copacabana Palace da filial paulistana, um salão art deco que respira elegância e poder. Lustres de cristal pendem do teto alto, criando cascatas de luz dourada que dançam sobre os mármores polidos e os espelhos ornamentados. O murmúrio de conversas sofisticadas mistura-se com o som suave de um quarteto de cordas, criando uma sinfonia urbana de sucesso e ambição. Clara ajusta nervosamente o vestido preto que comprou especificamente para a ocasião. Um modelo simples, mas elegante, que abraça suas curvas de forma discreta. É a primeira vez que participa de um evento social da empresa e sente-se como uma intrusa, observando um mundo ao qual ainda não pertence completamente. Executivos internos sob medida circulam com taças de champanhe cristalino, suas conversas pontuadas por risadas calculadas e apertos de mão que valem milhões. O aroma de perfumes caros mistura-se com o cheiro sutil de flores frescas, arranjos elaborados de orquídeas brancas e rosas vermelhas estrategicamente posicionados pelo salão. Clara pega uma taça de champanhe de uma bandeja que passa, mais para ocupar as mãos do que por real desejo de beber. O líquido dourado faz cócegas em sua língua, deixando um gosto levemente amargo que combina perfeitamente com seus nervos à flor da pele. Clara, que surpresa vê-la aqui! A voz melosa de Verônica corta através do burburinho, carregada de veneno mal disfarçado. A diretora se aproxima usando um vestido vermelho sangue que custa mais do que 3 meses do salário de Clara, os cabelos presos num coque impecável que acentua seus traços afiados. Boa noite, Verônica. Clara responde diplomaticamente, tentando manter o tom profissional apesar da hostilidade óbvia. Adorei seu vestido, Verônica continua, e embora as palavras sejam elogiosas, o tom sugere exatamente o oposto. Tão acessível. Deve ter encontrado numa dessas lojas de departamentos charmosas. Antes que Clara possa responder, uma presença familiar faz o ar ao redor dela se eletrizar. Gabriel surge ao lado delas como uma tempestade silenciosa, impecável num smoking negro que parece ter sido costurado diretamente em seu corpo. A gravata borboleta acentua a linha forte do seu pescoço, e os cabelos estão penteados para trás de uma forma que realça a estrutura óssea aristocrática do seu rosto. Verônica, ele cumprimenta friamente, mas seus olhos estão fixos em Clara. Clara, você está deslumbrante esta noite. A palavra ressoa entre eles carregada de um significado que vai muito além da cortesia social. Clara sente suas faces esquentarem sob o olhar intenso dele e por um momento esquece completamente que estão num evento público, cercados por colegas e observadores. Obrigada, ela murmura, e sua voz sai mais rouca do que pretendia. Verônica observa a interação com olhos de falcão, catalogando cada nuance, cada olhar prolongado. Bem, vou deixá-los conversarem sobre negócios, ela diz, e a palavra negócios escorre de seus lábios como ácido. Tenho pessoas importantes para cumprimentar. Ela se afasta balançando os quadris de forma exagerada, mas Clara nota que não vai muito longe. Posiciona-se estrategicamente próxima o suficiente para observar, mas longe o suficiente para fingir desinteresse. Gabriel oferece o braço para Clara num gesto que parece casual, mas carrega uma possessividade sutil. Venha, quero apresentá-la a algumas pessoas importantes. Os próximos 30 minutos passam numa sucessão de apresentações e conversas cordiais. Gabriel a guia pelo salão como se ela fosse uma princesa em sua primeira aparição real,
mantendo sempre uma mão protetora em suas costas ou segurando levemente seu cotovelo. Cada toque queima através do tecido fino do vestido, enviando ondas de calor pela espinha de Clara. Esta é Clara Mendes, nossa nova estrategista de marketing. Ele a apresenta para um grupo de investidores e há orgulho genuíno em sua voz. Suas ideias sobre engajamento emocional estão revolucionando nossa abordagem. Clara sente-se crescer sob os elogios, participando das conversas com crescente confiança. É surpreendente como a presença de Gabriel ao seu lado funciona como um escudo protetor, permitindo que sua competência brilhe sem o medo constante de julgamento ou sabotagem. Mas é quando se afastam do grupo principal que a verdadeira magia acontece. Gabriel a guia até uma sacada lateral, semi-escondida por cortinas de seda que ondulam suavemente na brisa noturna. A vista da cidade se estende diante deles como um mar de luzes cintilantes, e o som da festa torna-se um murmúrio distante e reconfortante. Precisava de um momento longe da multidão, Gabriel explica, embora Clara suspeite que há mais por trás de sua decisão de trazê-la ali. O ar noturno é refrescante após o calor do salão, carregando o aroma distante de jasmim dos jardins do hotel. Eles ficam lado a lado, apoiados na balaustrada de mármore, observando as luzes da cidade piscarem como estrelas terrestres. Clara está hiperconsciente da proximidade dele, da forma como a manga do smoking roça ocasionalmente contra seu braço nu, enviando pequenos choques elétricos através de sua pele. "Você se saiu muito bem esta noite", Gabriel comenta, virando-se ligeiramente para observá-la. A luz suave que escapa do salão desenha seu perfil como uma escultura renascentista. Natural, inteligente, impressionante. "Obrigada", Clara responde, mas há algo no tom dele que a faz olhá-lo mais atentamente. "Você parece surpreso." Gabriel ri baixinho, um som que vibra através do ar noturno. Não surpreso, orgulhoso. Ele faz uma pausa, seus olhos se fixando nos dela com uma intensidade que faz seu coração acelerar. "Você não faz ideia do efeito que causa, não é?" A pergunta a pega desprevenida. "Que efeito?" "Em mim", ele responde simplesmente, e as duas palavras carregam o peso de uma confissão completa. O silêncio que se segue é carregado de eletricidade. Clara pode ouvir o som distante de música e conversas, o murmúrio suave do trânsito 20 andares abaixo, até mesmo sua própria respiração acelerada. Mas tudo parece secundário à intensidade do olhar de Gabriel. "Gabriel", ela começa, mas ele levanta uma mão, interrompendo-a gentilmente. "Deixe-me falar", ele pede, e há uma vulnerabilidade em sua voz que ela nunca ouviu antes. "Desde o momento em que te segurei nos meus braços naquele primeiro dia, algo mudou dentro de mim. Algo que eu não conseguia explicar, que lutei para ignorar." Ele se vira completamente para ela e Clara pode ver a luta interna refletida em seus olhos. Desejo contra propriedade, paixão contra protocolo. "Tentei manter distância", Gabriel continua, sua voz baixa e intensa. "Tentei ser apenas seu chefe, apenas profissional. Mas cada dia que passa, cada conversa que temos, cada sorriso que você me dá..." Ele faz uma pausa, passando a mão pelos cabelos num gesto que o torna momentaneamente mais jovem, mais vulnerável. "Você está me consumindo, Clara." A confissão crua a atinge como uma onda. Clara sente suas pernas fraquejarem, e se não estivesse apoiada na balaustrada, talvez tivesse caído. Eu não sei o que dizer." "Não diga nada", Gabriel sussurra, se aproximando um passo. Agora eles estão próximos o suficiente para que ela possa ver as pequenas variações de cor em seus olhos, próximos o suficiente para sentir o calor irradiando de seu corpo. Apenas me diga que não sou o único sentindo isso." Clara olha nos olhos dele e vê sua própria luta refletida ali.
O mesmo conflito entre o que deveria fazer e o que desesperadamente quer fazer. Quando finalmente fala, sua voz é pouco mais que um sussurro. Você não é o único. Gabriel fecha os olhos por um momento, como se as palavras dela fossem tanto alívio quanto tortura. Quando os abre novamente, há uma decisão ali, uma determinação que faz o coração de Clara disparar. Clara, ele diz, e a forma como pronuncia seu nome é como uma oração. Eu sei que é complicado, sei que há riscos, consequências. Ele estende a mão, tocando gentilmente seu rosto, o polegar traçando a linha de sua bochecha. Mas não consigo mais fingir que você é apenas mais uma funcionária para mim. O toque queima sua pele e Clara se inclina involuntariamente para a carícia. E eu não consigo mais fingir que você é apenas meu chefe, ela admite, sua própria voz tremendo com a emoção crua. Por um momento, eles simplesmente se olham, dois corações batendo no mesmo ritmo desesperado. A cidade continua pulsando abaixo deles, o mundo continua girando, mas ali na sacada, envoltos pela noite e pela promessa de algo proibido e maravilhoso, nada mais existe além dos dois. Então não vamos mais fingir, Gabriel sussurra, e suas palavras carregam o peso de uma promessa que mudará tudo entre eles para sempre. Quando ele se inclina para beijá-la, Clara sabe que está cruzando uma linha da qual não há volta. Mas quando seus lábios finalmente se encontram sob o céu estrelado de São Paulo, tudo o que consegue pensar é que algumas linhas foram feitas para serem cruzadas. 6 meses depois, o elevador da Torre Salvatore desliza suavemente pelos andares. Mas desta vez, Clara não sente nenhum vestígio da ansiedade que a dominou naquele primeiro dia fatídico. Ela observa os números digitais mudarem. 8º, 9º, 10º andar. Sem qualquer trace do nervosismo que quase a fez desmaiar meses atrás. Agora, cada ding é uma nota musical familiar numa sinfonia que ela aprendeu a amar. Seu reflexo nas portas polidas do elevador mostra uma mulher transformada. O blazer azul marinho abraça seus ombros com uma confiança que antes ela apenas fingia possuir. Os cabelos, antes presos num coque nervoso, agora caem em ondas suaves pelos ombros. Mas a maior mudança está em seus olhos. Brilham com uma segurança genuína, o tipo de confiança que só vem quando alguém encontra seu lugar no mundo. Os últimos meses foram uma montanha-russa de emoções profissionais e pessoais. Após aquela noite no terraço do hotel, quando Gabriel finalmente quebrou todas as barreiras entre eles com um beijo que ainda faz seu coração acelerar só de lembrar, eles entraram num jogo delicado de esconde-esconde no ambiente corporativo. Encontros roubados em seu escritório após o expediente, almoços prolongados em restaurantes discretos, mensagens codificadas que apenas eles entendiam. O projeto de marketing emocional que Clara propôs naquele primeiro dia difícil floresceu sob a orientação cuidadosa de Gabriel, tornando-se a campanha mais bem-sucedida da história da empresa. Sua foto apareceu na capa da revista Marketing and Negócios, ao lado de Gabriel, ambos sorrindo profissionalmente para as câmeras. Mas Clara se lembra de como os dedos dele tocaram discretamente os seus quando posaram para a foto. 11º andar. Clara sente um sorriso involuntário curvar seus lábios ao se lembrar da reunião da semana passada, quando Verônica finalmente foi transferida para a filial de Brasília. Uma promoção em papel, mas na prática, um exílio elegante. A despedida foi cordial, mas Clara viu o reconhecimento relutante nos olhos da ex-diretora. Ela havia subestimado completamente a nova funcionária. 12º andar. As portas se abrem revelando o departamento de marketing buzzing com energia positiva. Clara caminha pelos corredores que antes a intimidavam, cumprimentando colegas que agora a respeitam genuinamente. Amanda, a recepcionista que antes a tratava com condescendência, agora compete para ser a primeira
a cumprimentá-la todas as manhãs. Bom dia, Clara. Ela chama alegremente, balançando entusiasticamente um relatório. Os números da campanha digital chegaram, são incríveis. Clara sorri, pegando o relatório e sentindo uma onda de satisfação profissional. Ver suas ideias transformadas em resultados concretos nunca deixa de ser emocionante. Mas hoje há algo diferente no ar. Uma expectativa que faz sua pele formigar de antecipação. Ela se instala em sua mesa. Não mais a estação pequena e escondida dos primeiros dias, mas um escritório próprio, com vista para a cidade. Uma conquista que veio com sua promoção recente para gerente sênior. As paredes são decoradas com certificados de reconhecimento e fotos de campanhas bem-sucedidas. Mas há uma moldura especial em sua mesa. Uma foto dela e Gabriel na inauguração da nova filial, onde ele discretamente segura sua mão atrás das costas dela. O telefone toca, interrompendo seus devaneios. Clara Mendes. Ela atende profissionalmente. Meu escritório. Agora. A voz de Gabriel do outro lado da linha é formalmente neutra, mas Clara detecta uma nota de diversão mal contida. Tenho algo importante para discutir com você. Claro, Sr. Salvatore. Estarei aí em 5 minutos, ela responde, mantendo o tom profissional, apesar da aceleração do pulso. Mesmo depois de todos esses meses, a voz dele ainda tem o poder de fazer seu coração disparar. A caminhada até o escritório de Gabriel é familiar agora, mas hoje parece carregar um peso diferente. Funcionários acenam e cumprimentam-na pelo caminho, não mais com a curiosidade maliciosa dos primeiros dias, mas com um respeito genuíno. Clara construiu sua própria reputação, independentemente de qualquer proteção que Gabriel pudesse oferecer. A secretária de Gabriel, uma senhora elegante de 50 e poucos anos, chamada Margarete, sorri calorosamente quando a vê. Ele está esperando você, querida. E Clara? Ela pisca de forma conspiratória. Está com uma cara estranha hoje. Nervoso, eu diria. Gabriel nervoso? A ideia é tão inusitada que Clara sente uma pontada de preocupação. Ela bate na porta e entra quando ouve o entre familiar. O escritório continua imponente como sempre, mas agora Clara sente-se em casa ali. Conhece cada detalhe, desde a forma como a luz da manhã desenha padrões no tapete persa até o aroma sutil da colônia de Gabriel, que sempre permeia o ambiente. Ele está de pé junto à janela, de costas para ela, numa posição que ela reconhece como seu modo de processar pensamentos complexos. Você me chamou? Clara pergunta, fechando a porta atrás de si. Gabriel se vira, e ela imediatamente percebe que Margarete estava certa. Há algo diferente em sua postura, uma tensão que ela não consegue identificar. Seus olhos a estudam com uma intensidade que vai além do desejo familiar. Há algo mais profundo ali, algo que faz o estômago dela se contrair de antecipação. Sente-se, ele pede, gesticulando para o sofá onde tudo começou naquele primeiro dia caótico. Clara obedece, observando enquanto Gabriel se junta a ela, mas desta vez há uma formalidade estranha em seus movimentos. Ele se senta mais distante do que o usual, e suas mãos, normalmente tão seguras e decididas, tremem quase imperceptivelmente. Há algo que preciso te dizer. Gabriel começa, e sua voz carrega uma solenidade que faz Clara se endireitar. Algo que venho adiando há semanas. O coração dela dispara. Milhares de possibilidades se atropelam em sua mente, todas ruins. Será que ele quer terminar o relacionamento? Será que a pressão corporativa finalmente se tornou grande demais? Será que ela fez algo errado? Gabriel, ela sussurra, e não consegue esconder o medo em sua voz. Você está me assustando. Ele nota o pânico em seus olhos e imediatamente se aproxima, pegando suas mãos nas dele. O toque familiar a tranquiliza um pouco, mas a tensão ainda paira no ar entre eles. Não.
Ele diz rapidamente. Não é nada ruim. É apenas... Ele faz uma pausa, respirando fundo, como se estivesse se preparando para um salto de paraquedas. Clara, estes últimos meses foram os melhores da minha vida. O alívio a inunda, seguido por uma onda de amor tão intensa que quase a deixa sem fôlego. Para mim também, ela sussurra. Você transformou não apenas minha vida pessoal, mas também minha perspectiva profissional. Gabriel continua, seus polegares traçando círculos reconfortantes no dorso das mãos dela. Ver o mundo através dos seus olhos, assistir você crescer e florescer, ser parte da sua jornada, foi um privilégio que nunca pensei merecer. Clara sente lágrimas picar em seus olhos. Gabriel, deixe-me terminar. Ele pede gentilmente, e há uma vulnerabilidade crua em sua voz que ela reconhece dos momentos mais íntimos entre eles. Eu passei anos construindo este império, focado apenas no sucesso, no poder, no controle. Mas você me mostrou que existe algo mais importante que tudo isso. Ele se levanta abruptamente, caminhando até sua mesa. Clara o observa confusa, tentando decifrar seus movimentos. Quando ele se vira, está segurando uma pequena caixa de veludo que faz o coração dela parar completamente. Clara, Gabriel diz, voltando para junto dela, mas desta vez ajoelhando-se no tapete persa. Eu te amo. Amo sua inteligência, sua paixão, sua bondade. Amo a forma como você transforma cada ambiente em que entra. Amo como você me desafia, me apoia, me completa. As lágrimas agora correm livremente pelo rosto de Clara. Ela mal consegue respirar, mal consegue processar o que está acontecendo. Gabriel abre a caixinha, revelando um anel que tira o fôlego dela. Um solitário deslumbrante que captura a luz da manhã e a fragmenta em milhares de pequenos arco-íris. Quer se casar comigo? Por um momento, o mundo para completamente. Clara olha para o homem ajoelhado à sua frente. O mesmo homem que a segurou em seus braços quando ela desmaiou, que a defendeu ferozmente quando foi atacada, que a amou com uma intensidade que transformou completamente sua vida. O CEO poderoso e temido, vulnerável e esperançoso, oferecendo-lhe não apenas seu coração, mas seu futuro. Sim, ela sussurra, e depois mais alto. Sim, claro que sim. Gabriel desliza o anel em seu dedo com mãos que agora tremem de emoção, não de nervosismo. Quando se levanta para beijá-la, é com a paixão de 6 meses de amor contido e a promessa de uma vida inteira pela frente. Mais tarde, quando estão abraçados no sofá, observando como o anel brilha na luz da manhã, Clara não consegue deixar de rir. O que foi? Gabriel pergunta, beijando o topo de sua cabeça. Estou pensando naquele primeiro dia. Ela responde, aninhando-se mais próximo dele. Se alguém me dissesse que desmaiar no elevador levaria a isso... Gabriel ri, o som vibrando através de seu peito. O destino trabalha de formas misteriosas. Você acredita em destino? Clara pergunta, olhando para ele. Agora sim, ele responde, tocando gentilmente seu rosto. Como mais explicar que no dia mais importante da sua vida profissional, você caiu literalmente em meus braços? Clara sorri, lembrando-se daquele momento de pura vulnerabilidade que se transformou na maior bênção de sua vida. Talvez alguns tombos sejam, na verdade, voos, e alguns salvamentos sejam, na verdade, descobertas. Gabriel completa, beijando-a novamente. Lá fora, a cidade continua seu ritmo frenético. Elevadores sobem e descem carregando sonhos e ambições. Mas ali, no escritório onde tudo começou, 2 pessoas descobriram que, às vezes, a maior jornada da vida começa com um único passo em falso, ou, neste caso, um desmaio bem no momento certo.